Encontramos sua filha na estrada. Ela está bem, mas minha filha morreu há 3 anos. A chuva batia contra a janela da minha sala com uma insistência que parecia ecoar o vazio dentro do meu peito. Eram quase 10 da noite quando o telefone tocou, quebrando o silêncio que há 3 anos se tornara meu companheiro mais fiel. Hesitei antes de atender. Ligações depois das 9 sempre me deixavam nervosa. Desde aquela noite terrível, qualquer som inesperado me transportava de volta àquela estrada molhada, aos gritos, ao metal retorcido. Alô? Minha voz saiu mais fraca do que pretendia. Dona Silvia Santos? Sim, sou eu. Aqui é o Sargento Marcelo, da Polícia Rodoviária de Aparecida. A senhora poderia vir até o posto? Encontramos sua filha na estrada, perto do trevo. Ela está bem. O mundo parou. Literalmente parou. O lápis vermelho que eu usava para corrigir as provas dos meus alunos de 4ª série escorregou dos meus dedos e rolou pela mesa, deixando um risco irregular no papel. Por um momento, achei que havia escutado errado, que minha mente finalmente havia cedido ao peso dos últimos 3 anos. Com licença? Consegui sussurrar. Sua filha, Elisa Santos. Ela estava andando pela BR-116, perto do acesso para a Aparecida. Trouxemos ela para cá. Está assustada, mas sem ferimentos. Minha respiração se tornou superficial, quase ofegante. Senti o chão se mover sob meus pés. Sargento! As palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba fosse uma pedra pesada sendo expelida da minha garganta. Minha filha morreu há 3 anos. No mesmo trecho de estrada, silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir o barulho de papéis sendo mexidos, vozes distantes, o típico burburinho de uma delegacia noturna. Dona Silvia, a senhora tem certeza? Porque a menina que está aqui conhece detalhes. Ela disse que a mãe dela se chama Silvia, que é professora em Pindamonhangaba, que tem uma cicatriz pequena no queixo. Minha mão subiu instintivamente ao queixo, tocando a marquinha que ganhei aos 7 anos, quando caí da bicicleta no quintal da minha avó. Apenas 3 pessoas conheciam a história por trás dessa cicatriz. Eu, minha mãe, que morreu quando Elisa tinha 5 anos, e a própria Elisa. Isso não é possível, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Dona Silvia, eu entendo que deve ser muito confuso, mas a senhora poderia vir até aqui? A menina está pedindo pela mãe. Desliguei o telefone sem responder. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me apoiar na mesa. Ao meu redor, a sala permanecia exatamente como sempre esteve nos últimos 3 anos. As provas para corrigir empilhadas, o retrato de Elisa e André na estante, a última foto que tiramos juntos, numa festa junina da escola, a xícara de café que esfriara há horas, esquecida. Olhei fixamente para a fotografia. Elisa sorria com aquele jeito meio envergonhado que ela tinha, os cabelos castanhos presos em 2 trancinhas desiguais que ela mesma insistia em fazer. André estava atrás dela, as mãos nos ombros da nossa filha, sorrindo daquele jeito protetor que sempre me derretia. 3 anos. 3 anos desde que os enterrei no cemitério da saudade, lado a lado, como haviam partido, juntos. Caminhei até a janela e observei a Rua das Acácias vazia, iluminada apenas pelos postes amarelados que a prefeitura nunca se dava ao trabalho de trocar. Pindamonhangaba dormia, alheia ao turbilhão que se formava dentro de mim. Algumas casas ainda tinham luzes acesas. A dona Irene provavelmente estava assistindo seus programas de televisão. O seu Joaquim devia estar terminando de fechar a padaria. Vida normal. Vida que seguia em frente enquanto a minha havia parado naquela noite chuvosa de abril. Mas agora havia esse telefonema impossível. Peguei as chaves do carro com mãos trêmulas. Há quanto tempo não dirigia à noite? Há quanto tempo não dirigia para lugar nenhum além da escola e do mercado? A Volkswagen Gol branca, a mesma que dirigia na noite do acidente, milagrosamente reparada pela seguradora, estava estacionada na garagem, coberta por uma fina camada de poeira. Enquanto dava a partida, uma memória fragmentada me atingiu como um soco. Elisa no banco de trás, cantarolando uma música da Galinha Pintadinha. André mudando a estação do rádio porque não aguentava mais ouvir as mesmas melodias infantis. Eu ri. Ele fez uma careta exagerada. E então, balancei a cabeça vigorosamente. Não. Isso não levava a lugar nenhum. Esses fragmentos me assombravam há 3 anos, sempre interrompidos no mesmo ponto, sempre deixando um vazio doloroso no lugar das respostas.
A estrada para Aparecida estava estranhamente vazia para uma sexta-feira. Apenas alguns caminhões e carretas cortavam a noite, seus faróis criando uma dança hipnótica de luzes na pista molhada. Cada curva, cada placa, cada detalhe da paisagem me era familiar. Havia feito esse trajeto centenas de vezes para visitar o santuário de Aparecida com Elisa e André. Quando finalmente vi a placa Polícia Rodoviária Federal, posto Aparecida, meu coração disparou. E se fosse verdade? E se, de alguma forma inexplicável, minha filha estivesse realmente lá dentro, esperando por mim? E se eu estivesse finalmente enlouquecendo de vez? O posto da polícia rodoviária cheirava a café velho e desinfetante. As luzes fluorescentes piscavam de forma irregular, criando sombras dançantes nas paredes pintadas de verde militar desbotado. Meus passos ecoavam no corredor vazio enquanto seguia o sargento Marcelo, um homem alto, de uns 40 anos, com aquele jeito cuidadoso de quem já teve que dar muitas notícias ruins. Ela está na sala de espera, ele disse, sua voz carregada de uma hesitação que não conseguia disfarçar. Dona Silvia, eu preciso avisar que... Bem, é uma situação muito inusitada. Em 20 anos de profissão, nunca vi nada parecido. Parei no meio do corredor. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. O que a senhora quer dizer com isso? Marcelo coçou a barba por fazer, evitando meu olhar. A menina, ela sabe coisas. Coisas muito específicas sobre a senhora, sobre sua casa. Quando perguntamos o nome da mãe dela, ela não hesitou nem um segundo. Silvia Santos, professora na Escola Municipal José de Alencar. Descreveu sua casa na Rua das Acácias, número 247. Disse que a senhora tem uma planta de samambaia na varanda, que o pai dela deu de presente. Minha respiração ficou presa. A samambaia. André havia me dado aquela planta no nosso 2º aniversário de casamento, brincando que ela era mais resistente que as flores e duraria para sempre. Ironicamente, ela continuava viva na minha varanda, enquanto quem a deu estava enterrado há 3 anos. Isso pode ser coincidência, murmurei, mais tentando me convencer do que convencê-lo. Pode ser. Mas tem mais. Ela disse que a senhora costuma fazer pão de açúcar nos domingos e que deixa esfriar na janela da cozinha. Que tem uma cicatriz no queixo de quando caiu da bicicleta da vovó Teresa. Senti o chão se mover sob meus pés. Ninguém sabia sobre o pão de açúcar. Era uma tradição nossa. Só minha e da Elisa. Algo que começamos quando ela tinha 6 anos e que mantive fazendo mesmo depois. Mesmo depois de não ter mais para quem fazer. Sargento, eu quero vê-la. Agora. Ele assentiu e me conduziu até uma pequena sala com 2 cadeiras de plástico azul e uma mesa de fórmica riscada. E então, quando a porta se abriu completamente, meu mundo desmoronou pela 2ª vez em 3 anos. Era ela. Era impossível. Era ilógico. Era contra todas as leis da natureza e da razão. Mas era ela. Elisa estava sentada numa das cadeiras, balançando as pernas do jeito que sempre fazia quando estava nervosa. O cabelo castanho estava mais comprido, chegando quase na cintura, mas era o mesmo tom, a mesma textura levemente ondulada. Os olhos verdes, exatamente como os do André, me encontraram através da sala, e por um momento que pareceu durar uma eternidade, nós simplesmente nos olhamos. Mamãe, a voz dela era mais madura, mas carregava a mesma doçura que eu ouvia em sonhos todas as noites. Minhas pernas falharam. Literalmente senti meus joelhos cederem, e só não caí porque me apoiei no batente da porta. Lágrimas que eu nem percebi que estavam se formando começaram a escorrer pelo meu rosto. Elisa? Sussurrei, como se falar muito alto pudesse quebrar qualquer magia que estava acontecendo ali. Ela se levantou da cadeira e correu em minha direção. O cheiro dela, shampoo de camomila misturado com aquele cheirinho doce de criança, invadiu meus sentidos quando ela se jogou nos meus braços. Era real, o peso dela contra meu peito, a textura dos cabelos entre meus dedos, o calor do pequeno corpo que eu havia gerado e amado e chorado por 3 anos. Eu sabia que você ia me encontrar, ela murmurou contra meu pescoço. Eu sempre soube. Por vários minutos, ficamos apenas assim, abraçadas no meio daquela sala impessoal de delegacia, enquanto Marcelo nos observava com uma expressão entre fascinação e desconforto. Quando finalmente me afastei para olhar o rosto dela, uma avalanche de perguntas começou a se formar na minha mente. Elisa, onde você estava? O que aconteceu? Eu pensei. Eu tinha certeza de que você havia...
Morrido? Ela completou, com uma serenidade perturbadora para uma criança. Eu sei, mamãe, mas eu não morri. Eu só fui embora por um tempo. Fui embora por um tempo? Elisa, você tinha 10 anos. Crianças de 10 anos não vão embora por um tempo. Ela baixou os olhos, e pela primeira vez desde que entrei na sala, pareceu verdadeiramente uma criança assustada. Tem alguém que não queria que eu voltasse para casa. Alguém que disse que você não conseguiria cuidar de mim direito depois que o papai morreu. Um frio percorreu minha espinha. Quem? Quem disse isso, Elisa? Antes que ela pudesse responder, Marcelo pigarreou discretamente. Dona Silvia, acho melhor continuarmos essa conversa em casa. A menina passou por muito trauma, e este ambiente, ele gesticulou vagamente ao redor da sala, não é o ideal para uma reunião familiar. Olhei para Elisa novamente, procurando por sinais, por alguma evidência de que aquilo era real. Seus olhos me estudavam com a mesma intensidade, como se ela também estivesse tentando ter certeza de que eu era real. Vamos para casa, meu amor, disse finalmente, minha voz embargada. Vamos para casa e você me conta tudo. O caminho de volta para casa foi percorrido em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som da chuva no para-brisa e pela respiração irregular de Elisa no banco do passageiro. Cada vez que olhava para ela de relance, meu coração se apertava. Era como se 3 anos tivessem se evaporado, mas ao mesmo tempo havia algo diferente em seus olhos. Uma maturidade forçada que não deveria estar ali. Quando estacionei na garagem, Elisa olhou para a casa com uma expressão estranha, quase nostálgica. A samambaia cresceu, disse ela, apontando para a varanda. Cresceu muito, respondi, destravando a porta da frente. Eu continuei cuidando dela. Dentro de casa, acendi todas as luzes. A sala, que há pouco tempo parecia um mausoléu da minha dor, agora pulsava com uma energia diferente. Elisa caminhou lentamente pelos cômodos, tocando objetos familiares. O sofá onde costumávamos assistir desenhos, a mesa onde ela fazia lição de casa, a estante com seus livros infantis que eu nunca consegui doar. Você não mudou nada, observou ela, parando diante do retrato que mantínhamos na sala. Não consegui, admiti. Eu tentei algumas vezes, mas não consegui. Ela se virou para mim e, naquele momento, pareceu muito mais velha do que os 13 anos que deveria ter agora. Mamãe, você precisa saber de algumas coisas sobre aquela noite, sobre o que realmente aconteceu. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Durante 3 anos, eu havia tentado reconstruir os eventos daquela noite terrível, mas sempre esbarrava em um muro de névoa e dor. Elisa, você se lembra do acidente? Me lembro de tudo, ela disse, sentando-se no sofá e puxando uma almofada contra o peito. Me lembro de vocês discutindo no carro. O papai estava bravo porque você queria que a gente mudasse de Pindamonhangaba. Você disse que a família dele estava interferindo demais na nossa vida. Minha respiração se tornou superficial. Essa discussão, eu me lembrava de fragmentos, mas nunca conseguia reconstruir completamente. Continue, sussurrei. Você disse que o vovô Henrique estava tentando controlar tudo, que ele queria decidir onde eu estudaria, como você me criaria. O papai ficou dividido, porque ele amava o avô, mas também te amava. Vovô Henrique, o pai do André, um homem poderoso, dono de várias empresas na região, vereador por 3 mandatos consecutivos. Depois do acidente, ele havia assumido todos os custos do funeral, da sepultura, insistindo que era o mínimo que podia fazer pela família do filho Cal. Eu estava em choque demais para questionar qualquer coisa. E então o que aconteceu, meu amor? Elisa fechou os olhos, como se estivesse fazendo um esforço para acessar memórias dolorosas. Vocês estavam gritando. Eu estava chorando no banco de trás, pedindo para pararem. Então teve aquela curva fechada, perto do acesso para a Aparecida. O papai perdeu o controle do carro. Lágrimas começaram a escorrer pelos meus olhos. Finalmente, alguém estava preenchendo os espaços em branco da minha memória. Eu me lembro do barulho do metal se retorcendo, dos vidros se quebrando. Quando acordei, estava fora do carro. Alguém me carregou para longe antes dos bombeiros chegarem. Alguém? Quem? O vovô Henrique. Ele chegou muito rápido demais, mamãe. Rápido demais para ter sido chamado depois do acidente. Um frio tomou conta do meu corpo inteiro. Henrique havia aparecido no hospital enquanto eu ainda estava inconsciente. Havia sido ele quem identificou os corpos, quem organizou tudo.
Eu estava sedada, em choque, incapaz de tomar qualquer decisão. Elisa, você está dizendo que... Estou dizendo que ele me levou embora. Disse que você estava muito doente, que não conseguiria cuidar de mim, que era melhor eu ficar longe por um tempo. Me levou para uma casa no interior, perto de Taubaté. Tinha uma mulher lá, Dona Carmen, que cuidava de mim. Minha mente estava girando. Nada disso fazia sentido, mas ao mesmo tempo, fazia todo o sentido do mundo. Por que você não fugiu? Por que não tentou voltar para casa? Eu tentei, mamãe. Várias vezes, mas ele sempre me encontrava. E toda vez que eu tentava, ele dizia que você estava piorando, que seu coração não aguentaria o choque de me ver viva. Ele mostrava fotos suas saindo de consultas médicas, receitas de remédios para a depressão. Minha respiração estava cada vez mais difícil. Henrique havia realmente me acompanhado em várias consultas, sempre preocupado, sempre prestativo. O genro perfeito cuidando da nora enlutada. Como você conseguiu escapar? Dona Carmen morreu na semana passada. O vovô Henrique ficou desesperado, tentando encontrar outro lugar para me deixar. Durante a confusão, eu consegui fugir. Caminhei pela estrada até que o policial me encontrou. Fui até a cozinha e voltei com um copo de água, minhas mãos tremendo violentamente. Tudo estava se reorganizando na minha mente como peças de um quebra-cabeças macabro. Elisa, isso significa que eu nunca morri, mamãe. Significa que tenho um caixão vazio no cemitério da saudade. E significa que o vovô Henrique mentiu para todo mundo por 3 anos. Naquele momento, alguém bateu na porta da frente. 3 batidas firmes, autoritárias. Elisa se encolheu no sofá, o rosto se tornando pálido. Ele descobriu que eu fugi, sussurrou ela, terror puro em sua voz. Mamãe, não abre a porta. Por favor, não abre. As batidas se tornaram mais insistentes, ecoando pela casa como marteladas no meu peito. Elisa se encolheu ainda mais no sofá, tremendo visivelmente. Eu a puxei para perto de mim, sentindo o coração dela disparado contra o meu braço. Silvia, abra essa porta. Sei que ela está aí dentro. A voz de Henrique atravessou a madeira com aquela autoridade que eu conhecia tão bem, a mesma que usava nas reuniões da Câmara Municipal, a mesma que André herdara em pequenas doses. Mas agora, carregava algo sinistro que me fez entender como ele havia conseguido manipular uma criança assustada por 3 anos. Não vou abrir, gritei de volta, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Silvia, você não entende a situação. A menina está confusa, traumatizada. Ela precisa de cuidados especiais que você não pode oferecer. Elisa apertou minha mão com força. Ele sempre diz isso, sussurrou ela. Sempre diz que você não consegue cuidar de mim. Respirei fundo e me aproximei da porta, mantendo Elisa atrás de mim. Henrique, você sequestrou minha filha. Você me deixou acreditar que ela estava morta por 3 anos. Você destruiu minha vida. Silêncio do outro lado. Depois, uma risada baixa, amarga. Destruí sua vida? Silvia, eu salvei vocês 2. Você estava completamente desequilibrada depois do acidente. Gritava com a Elisa no carro. Brigava com meu filho constantemente. Se não fosse por mim, vocês 2 teriam morrido naquela estrada. Isso não te dava o direito de decidir por nós. Me dava o direito de proteger minha neta. A voz dele subiu de tom, perdendo a compostura calculada. André era meu único filho, Silvia. A Elisa é tudo o que restou dele. Você ia destruir essa criança com sua instabilidade, como estava destruindo meu filho. Lágrimas de raiva queimavam meus olhos. 3 anos de culpa. 3 anos me perguntando se eu poderia ter feito algo diferente, se eu era realmente a responsável pela morte deles. Você falsificou a certidão de óbito, não foi? Gritei. Subornaram alguém no IML? Outra pausa. Quando Henrique falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais perigosa. Silvia, abra essa porta. Vamos resolver isso como pessoas civilizadas. A Elisa precisa voltar para onde está segura. Segura? Elisa se levantou atrás de mim, a voz tremendo de emoção contida. Vovô, segura era quando eu estava em casa com a minha mãe. Segura era quando eu podia ir à escola, brincar com meus amigos, dormir na minha própria cama. Elisa, querida, você não entende. Sua mãe estava doente. Ela não conseguia. Ela não estava doente. Elisa gritou. E pela primeira vez em 3 anos, eu ouvi a raiva verdadeira da minha filha. Ela estava triste porque você fez ela acreditar que eu estava morta. Você que estava doente, vovô. Você que não conseguia aceitar que o papai morreu.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ouvir Henrique respirando pesadamente do outro lado da porta. Elisa, sua voz agora carregava uma ameaça velada. Você é uma criança. Não entende as complexidades da vida adulta. Venha comigo agora. E esquecemos toda essa confusão. Não, ela gritou. Eu não vou a lugar nenhum com você. Nunca mais. Foi então que ouvi o barulho inconfundível de uma chave sendo inserida na fechadura. Meu sangue gelou. Henrique tinha uma cópia da chave da minha casa. Claro que tinha. Ele havia ajudado com tudo depois do acidente. Elisa, corre para o quarto. Sussurrei urgentemente. Liga para o sargento Marcelo. O número está na agenda ao lado da cama. A porta se abriu lentamente e Henrique entrou como se fosse o dono da casa. Aos 65 anos, ainda era um homem imponente. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno escuro mesmo àquela hora da noite. Mas seus olhos tinham algo que eu nunca havia notado antes. Uma frieza que me fez entender como ele havia conseguido orquestrar tudo isso. Silvia, disse ele, fechando a porta atrás de si e guardando a chave no bolso. Você parece bem. Os 3 anos fizeram bem para você. Sai da minha casa, Henrique. Ele ignorou completamente minha ordem e caminhou pela sala, observando tudo com aquele olhar calculista que eu agora reconhecia. Você manteve tudo exatamente como estava. Isso não é saudável, você sabe. André não gostaria de ver você presa ao passado assim. Não ouse falar do André, explodi. Não ouse usar a memória do seu próprio filho para justificar o que você fez. Henrique parou diante da foto da família na estante, tocando o vidro com a ponta dos dedos. Eu fiz o que era necessário. Elisa estava se tornando rebelde, questionadora, muito parecida com você. Precisava de disciplina, de estrutura. Dona Carmen era uma mulher excelente, antiga professora primária. Sabia lidar com crianças difíceis. Crianças difíceis? Minha voz saiu como um rosnado. Ela tinha 10 anos, Henrique. Era uma criança normal que acabara de perder o pai. Era uma criança que estava sendo influenciada por uma mãe instável. Ele se virou para mim e finalmente vi a verdadeira face do homem que havia destruído minha vida. Assim como André estava sendo influenciado, vocês iam sair de Pindamonhangaba, me privar da convivência com minha família. Iam me deixar sozinho. E então entendi tudo. Não era sobre proteger Elisa. Nunca foi. Era sobre controle, sobre posse, sobre um homem poderoso que não conseguia aceitar que as pessoas ao seu redor tivessem vontades próprias. Onde está Elisa? Ele perguntou, olhando ao redor. Em segurança, longe de você. Henrique sorriu, e aquele sorriso me gelou até os ossos. Silvia, você realmente acha que pode me enfrentar? Eu tenho recursos, influência. Posso fazer com que você seja considerada mentalmente incapaz de criar uma criança. Posso fazer com que ninguém acredite na sua versão dos fatos. Pode tentar, respondi. E pela primeira vez em 3 anos, me senti verdadeiramente forte. O som das sirenes cortou a tensão do ar como uma lâmina libertadora. Henrique se virou bruscamente para a janela, sua máscara de controle finalmente rachando. Através das cortinas, as luzes azuis e vermelhas da polícia pintavam a sala com cores de justiça. Você não fez isso, disse ele, mais para si mesmo do que para mim. Você não teria coragem. Eu não fiz, respondi, sentindo uma força que não conhecia há anos percorrer meu corpo. Mas minha filha fez. A mesma filha que você achou que podia controlar para sempre. Elisa apareceu na entrada da sala, o telefone ainda na mão, os olhos brilhando com uma determinação que me lembrou tanto do André quando ele defendia algo em que acreditava. O sargento Marcelo está vindo, mamãe. Eu contei tudo para ele. A porta da frente se abriu com força, e Marcelo entrou acompanhado de 2 outros policiais. Seu olhar encontrou o meu primeiro. Depois se voltou para Henrique com uma expressão que misturava descrença e indignação. Senhor Henrique dos Santos, disse ele, a voz oficial mas carregada de emoção contida. O senhor está preso por sequestro, falsificação de documentos e obstrução da justiça. Henrique endireitou os ombros, tentando recuperar a postura autoritária de sempre. Sargento, acho que há um mal-entendido. Sou vereador desta cidade há 15 anos. Conheci seu pai quando ele trabalhava na prefeitura. Não há mal-entendido algum. Marcelo o interrompeu secamente. A menina nos contou tudo. Já estamos investigando a certidão de óbito falsificada e o paradeiro de Dona Carmen Ribeiro.
que aparentemente morreu em circunstâncias suspeitas. O rosto de Henrique empalideceu. Pela primeira vez desde que o conhecia, vi medo genuíno em seus olhos. Vocês não têm provas de nada. É a palavra de uma criança traumatizada contra a de um cidadão respeitável. Temos as gravações das câmeras de segurança da estrada, senhor, disse um dos policiais que acompanhavam Marcelo. O senhor foi flagrado retirando a menina do local do acidente. Temos também o depoimento de funcionários da casa onde ela ficou presa. Enquanto algematavam o Henrique, ele me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Você vai se arrepender disso, Silvia. Sem mim, vocês não são nada nesta cidade. Eu construí tudo o que André tinha, tudo o que vocês tinham. Henrique, disse eu, me aproximando dele pela última vez. Você nunca entendeu que o que eu e André tínhamos não podia ser construído com dinheiro ou poder. Era amor. E isso você nunca conseguiu controlar. Depois que levaram Henrique embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Elisa e eu nos sentamos no sofá, abraçadas, assistindo às luzes dos carros de polícia se afastando pela Rua das Acácias. Os vizinhos haviam saído das casas. Vi Dona Irene na varanda, se benzendo repetidamente, e seu Joaquim observando tudo com uma expressão atônita. Mamãe, Elisa disse, sua voz pequena e cansada. Você consegue me perdoar? Perdoar? Olhei para ela, confusa. Perdoar o quê, meu amor? Por ter acreditado nele no começo, por não ter fugido antes, por ter deixado você sofrer tanto tempo. Lágrimas queimaram meus olhos enquanto eu puxava meu coração para mais perto de mim. Elisa, você era uma criança assustada que acabara de perder o pai. Você fez o que conseguiu para sobreviver. Nunca se culpe por isso. Passamos o resto da noite conversando, preenchendo os espaços vazios dos últimos 3 anos. Elisa me contou sobre a casa em Taubaté, sobre as tentativas de fuga, sobre como mantinha viva a esperança de voltar para casa. Eu contei sobre os domingos fazendo pão de açúcar para ninguém, sobre como mantinha o quarto dela exatamente como estava, sobre como nunca conseguia aceitar completamente que ela havia partido. Quando o sol nasceu, pintando a sala com tons dourados, tomamos uma decisão. Pindamonhangaba tinha memórias demais, fantasmas demais. Precisávamos de um recomeço em algum lugar onde pudéssemos construir novas lembranças sem a sombra do passado. Paraty, disse Elisa, folheando um álbum de fotos antigas. Lembra quando fomos para Paraty naquele carnaval? Você disse que era o lugar mais bonito do mundo. Sorri, lembrando daquela viagem quando ela tinha 8 anos. André havia tirado uma foto nossa na praia, e Elisa estava rindo porque uma onda havia me molhado inteira. Paraty, concordei. Um lugar novo para pessoas novas. 2 semanas depois, estava fechando a casa da Rua das Acácias pela última vez. A mudança havia sido surpreendentemente fácil, como se o universo estivesse conspirando para nos dar uma segunda chance. Consegui transferência para uma escola em Paraty. Encontramos uma casinha simples perto da praia, com uma varanda perfeita para a samambaia que André me dera. No banco do passageiro, Elisa segurava a planta com cuidado, como se fosse um tesouro. Ela vai gostar do ar do mar, disse ela, sorrindo. Vai sim, respondi, dando a partida no carro. Todos nós vamos. Enquanto dirigíamos pela estrada que uma vez quase nos destruiu, senti algo que não experimentava há 3 anos. Esperança. O futuro se estendia à nossa frente como uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas cores, novos sonhos, novos começos. No retrovisor, vi Pindamonhangaba desaparecendo na distância. Junto com ela, desapareciam 3 anos de dor, culpa e mentiras. O que levávamos conosco era mais forte. Amor, verdade e a certeza de que, juntas, podíamos enfrentar qualquer tempestade. A samambaia balançou suavemente na brisa que entrava pela janela, como se estivesse acenando um adeus para o passado e um olá para o futuro. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.